Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos na quinta-feira da quinta semana da Quaresma, a Semana das Dores. E a liturgia, cada dia mais, vai nos impulsionando à vivência dos mistérios, nos introduzindo nos mistérios que vamos celebrar na próxima semana, a Semana Santa, e de um modo particular no Tríduo Pascal. Dentro de uma semana já vamos dar início nesses grandes mistérios que são introduzidos com a celebração da Ceia do Senhor, com o momento que nos faz recordar o grande serviço que Deus presta à humanidade com o ato de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Por isso, o Senhor hoje nos faz recordar da aliança que ele fez com Abraão. Essa aliança, que é uma aliança que perdura para sempre. Abraão deixa até a sua terra, a sua casa, a sua família e vai para um lugar onde Deus havia de indicar. E quando ele coloca os pés no caminho, Deus vai mostrando para ele todo o percurso até se estabelecer no lugar onde Deus tinha indicado. E junto com esse chamado de sair da sua terra e ir para a terra de Canaã, onde Deus estabeleceria para o seu povo uma casa, um lugar onde eles podiam plantar, onde eles podiam viver felizes, Deus também dá a Abraão uma promessa. A promessa de que ele teria uma família, uma descendência, uma grande nação. E de fato se cumpre em Abraão. De Abraão nasce Ismael, o filho da escrava Agar, mas depois nasce também Isaque, né, que é o filho de Sara. E a figura de Isaque é a figura de Cristo. Aquele que é levado depois, dentro da história nós vamos ver, que é levado pelo seu pai para o sacrifício, como prova da sua fé. E nós, então, vemos nessa imagem de Isaque, o próprio Jesus que reúne em torno de si toda a descendência dos filhos de Deus. Levado também para o sacrifício, como uma oferta livre e agradável a Deus, ele reúne para si, em torno de si, em torno do seu sacrifício, todos aqueles que são eleitos e, portanto, participantes da aliança. Dentro do diálogo que nós encontramos hoje de Jesus com os judeus, ele nos fala que todo aquele que ouve a sua palavra não conhecerá a morte, não verá a morte. Claro que Jesus está aqui falando daquela morte que mata a alma, a morte que o pecado causa na nossa vida. E porque até mesmo ele conheceu essa morte física, como nós a entendemos. Mas Jesus falava de fato dessa realidade, até mesmo como um pré-anúncio da sua vitória sobre a morte física. Jesus, que sacrifica a sua vida, conhece o poder da morte, mas vence o poder da morte com a ressurreição. E dentro dessa fala de Jesus, começa-se uma discussão em torno da aliança, em torno da figura de Abraão e dos profetas. Nós encontramos, então, a discussão e os questionamentos acerca dessa missão. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verás a morte. E eles começam a dizer, por acaso você é maior do que o nosso pai Abraão, que conheceu a morte, como também os profetas? E Jesus, então, começa a dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Essa palavra traz, então, uma ira muito grande no coração dos judeus contra Jesus. Porque Jesus agora não simplesmente se iguala a Deus pela palavra, mas se coloca como o verdadeiro Deus e pronuncia o nome de Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. É a tradução do nome de Deus, Javé, que significa eu sou aquele que é, eu sou. Diversas vezes dentro do Evangelho, nós encontramos Jesus com essa expressão,
que não é uma expressão comum, é uma afirmação teofânica, ou seja, uma proclamação manifestando a sua própria divindade, que de fato ele vem da parte de Deus, que ele é o próprio Deus que se fez homem habitando entre nós. Outras passagens, como por exemplo, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Então, nós encontramos nessa expressão, de fato, uma afirmação da sua divindade e, portanto, é para nós uma revelação. Antes que Abraão existisse, eu sou. O próprio Abraão se alegrou com o meu dia. E nós também devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar porque ouvimos a palavra de Deus. E, portanto, com a palavra de Cristo, que é Cristo, pronunciada sobre os nossos corações, nós podemos também conhecer a vida e, mesmo passando pela morte física, vencer a morte com a ressurreição. Aqueles que morrem com Cristo, com Ele vive. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.